Oi, eu sou a Belle. E eu sou a Bia. Estamos começando mais um Pó de Café. Então, já pega seu café, sua Bíblia e vem aqui bater um papo com a gente, porque hoje o assunto é muito sério. Hoje vamos falar de renúncia. Um tema importantíssimo, então já pode dar aquele like no vídeo, Isso. Compartilhar e chamar amigos para assistir com você. E aproveitar que hoje tem assunto. Bora lá. O que é renúncia, Beatriz Lima? Gente, é muito sério falar sobre isso, né? Mas o que eu entendo por renúncia, antes de mais nada, a renúncia, ela é um mandamento. Verdade. Ela é algo que o Senhor nos ordenou, né? Então, o que fala lá em Mateus? Em Mateus 16, não é isso? 16, 24? Isso. O Senhor fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é um querer, né? Tipo, você quer ou não. É uma escolha, né? Se você quiser andar com o Senhor, você tem que se renunciar. Então, eu entendo como um mandamento. Sim. É um ato de você se esvaziar de você, dali, tipo, de deixar tudo que você é pra trás e deixar que o Senhor tome conta, né? Tome o controle sobre tudo. É isso. Que você é. Que você era. O que você é e o que você era, você deixa pra trás. E a palavra renúncia, ela significa exatamente isso, né? Renunciar é o ato de abandonar, deixar pra trás Isso. algo de importância. Se você pesquisa lá no Google, que foi o que eu fiz, tá lá escrito que é algo importante. Não, a renúncia, ela não vem de renunciar sei lá, não vou comer um biscoito hoje. É algo importante pra você. Então, quando Jesus ele fala, renuncia a si mesmo, é você renunciar tudo aquilo que até hoje te definia como o que você é, né? E é difícil, viu? É difícil. Eu não sei você, tipo, é que quando a gente tá com o Senhor, tudo se torna mais suportável. Sim. Mas renunciar é algo difícil, né? A renúncia, ela requer... não, pera que eu vou falar a palavra certa. A renúncia, ela é deixar de lado o ego, né? Deixar de lado aquela prepotência de eu posso, eu sou. Sim. Pra falar Deus pode, Deus é, e eu só existo através dele. É você se desconstruir do que você é. E deixar que o Senhor agora defina quem você é. Exatamente. Isso não é fácil, tipo, todo aquele hábito que você tinha, tudo aquilo que você antes considerava ser melhor na sua vida, você vai ter que falar assim, não, né? E deixar para seguir Cristo. Poderíamos colocar isso como um sacrifício, mas isso na real é obediência. Sim. Então, a primeira coisa que a gente definiu aqui, a renúncia, ela é um mandamento. Mandamento. E você, para estar com Cristo, precisa seguir os seus mandamentos. Está escrito na palavra, né? Aqueles que acreditam em mim e cumprem meus mandamentos, esses me amam, né? Então, é isso. A renúncia, ela é parte dos mandamentos do Senhor. E é sobre ela que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa palavra bem bonita, que não é nada fácil, como a Bia já tinha comentado no começo, né? Esse não é um assunto muito fácil. Não é um assunto que a gente vive... me converti, vou renunciar a tudo, já era. Ela vem de um conhecer ao Senhor, de entender quem Ele é. Acho que tudo que a gente tem falado ultimamente tem sido isso, né? Tem sido conhecer ao Senhor. Faz sentido pra você, né? Tudo isso vai sendo passo a passo pra chegar na renúncia. Você entende quem o Senhor é, você tem uma conversa ali com Ele, você tem um relacionamento com Ele, uma comunhão, e você entende o porquê que você deve renunciar, né? Não é assim, você vai renunciar ao que você nem entende ainda. Você entende que para ter um relacionamento com o Senhor, você tem que renunciar e deixar muitas coisas pra trás, né? Sim.
Exatamente. Então é tudo um construir, pequenas partes ali de uma construção que vai se encaixando no final forma algo, né? Não é nada fora do comum ou fora do encaixe. Tudo tem um porquê. Tudo o Senhor vai falando e direcionando, né? O que você tem que fazer. O que normalmente ele não pede pra gente renunciar uma essência do nosso ser, né? Tipo, Belle, eu sou engraçada desde pequena. Ele não manda você deixar o seu lado engraçado de lado, né? Ele usa isso pra ele, mas ele manda renunciar aquilo que não convém com o evangelho, com o cristianismo, com, na real, o que Jesus era. Porque a nossa natureza é uma natureza má, né? A gente vem de uma geração de pecado, uma carretada de coisas ruins, né? Sim. E a graça do Senhor nos alcançou. E para que ela alcance completamente, a gente precisa deixar muitas coisas de lado. E uma vida com Cristo requer isso, né? Sim. Requer que você deixe essas coisas para trás, né? Então, renunciar é isso. Renunciar, eu diria que é um recomeço, né? Sim. Porque você ali deixa algo para poder deixar que o Senhor te defina realmente quem você é. Porque quando olhamos para o Senhor e quando nos identificamos que com Ele, que é o nosso Pai, ali nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, né? E através dessa verdadeira identidade, a gente pode deixar para trás aquilo que a gente acha que a gente é e deixar que o Senhor venha e fale o que nós somos realmente. Sim. Então é recomeço, você vai deixar tudo o que você era para deixar com que o Senhor fale o que você é realmente, né? Realmente. Vou te perguntar agora, existe evangelho sem renúncia? Não. Se você acha que existe, gente... Voltamos ao primeiro episódio. Você está errado. Errado. Porque não tem como. O Senhor fala. Jesus deixou, né, claro pra gente. Se você quer seguir a mim, toma sua cruz e renuncia, né? Exatamente. Quais as consequências de viver um evangelho sem a renúncia? Tem como você viver um evangelho sem renúncia e você não tá vivendo. Exatamente. Porque qual é o sentido de você tá seguindo algo que fala pra você deixar de ser o que você era e você não tá deixando? Isso é uma enganação, é uma mentira. Então, não existe viver um evangelho sem a renúncia. Sem se despir do que você era, né? E a gente falou muito sobre o que a renúncia é. Só que aí você pode me perguntar pra gente assim, mas tá, renunciar o quê? Né? Então a gente entende quando o Senhor fala aqui que é pra gente renunciar à vida de pecados, é pra gente renunciar à natureza carnal, à natureza humana. E Paulo fala muito sobre isso nas cartas que ele escreve às igrejas, né? Sim. Ele fala, vós não sois mais carne, mas agora são espírito. Sim. E aquele que é nascido em espírito segue as coisas do espírito. Em Gálatas mesmo fala, né? Gálatas 5, 19 fala assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então isso tudo são coisas a renunciar. Renunciar. Porque nós somos feitos para ser santos. Isso. Deus nos chama à santidade. Então, se a gente pratica todas essas coisas, a gente tá deixando de ser santo e tá renunciando a Deus. Não é o que você tem que renunciar, né? A gente tem que renunciar a nós mesmos. Acorda! Porque a gente entende que a nossa natureza, de novo, nossa natureza não é uma natureza boa. E o mundo aponta para que você tem que fazer as coisas contrárias a que Deus diz o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar voltando a essa renúncia sempre. Sim, a realidade de quem Deus é e do que Ele quer que nós sejamos. E é isso, a gente não pode viver uma vida de mentira. Ir ao culto, louvar ao Senhor ali, juntamente na igreja, falar, pregar, escutar a palavra, não é uma segurança, uma garantia de que você está vivendo uma vida santa e de renúncia. Você perguntou
O que é uma... Deus tem que cortar. Eu perguntei? Você tinha perguntado no nome de renúncia. Se dá pra viver um evangelho sem renúncia? O que devemos renunciar, né? Isso. Ai, desculpa. Não tem problema, é fácil de cortar. Tá. Volta agora do lado. Você tinha perguntado o que devemos renunciar. Sim. E além de renunciarmos a nós mesmos, que é o essencial, né? Você deixar de ser quem você era. Mas eu acredito que Deus não nos chama só para renunciar a nós mesmos, mas Ele chama para renunciar tudo. O mundo, né? Tudo para seguir a Ele. Sim. E a gente tem uns exemplos de renúncia que se encontra em Mateus 4,18, que fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam redes ao mar, porque eram pescadores não. Caçadores de peixe. Caçadores. Não é? Porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ou seja, eles deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Eles renunciaram àquilo que eles estavam fazendo. E que nem a Belle falou, Deus não muda a essência. Eles estavam pescando peixe e Jesus chamou eles para pescarem pessoas. Ele não mudou a essência, mas ele renunciou àquilo que ele estava fazendo antes. Aquilo que ele chama segurança. Isso. Para viver, para fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Então, eu acho que esse lugar de renúncia sempre é para algo melhor. Sim. Sempre é para algo extraordinário. Eles renunciaram o que eles estavam fazendo antes, que talvez não tinha muito significado, para seguir Jesus, pescar pessoas. E quantas experiências eles tiveram, né? Eles viram, se a gente pensar, Pedro, o que Pedro é hoje, é hoje pra gente, Pedro não sabia que ele ia ser um dos primeiros pastores, né, de igreja, um dos primeiros ministros da palavra, assim. E ele não sabia disso, mas ele renunciou àquela vida que ele tinha. E pelo que, se eu não me engano, sim, Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma mulher. Tanto que Jesus vai curar a sogra de Pedro, não é? Dele. Então, porque Jesus te pede, mas ele cuida. Ele cuida. Então a gente vê muito claro isso, sabe? E eu não sei se tanto que fala mais pra frente, eu acho que é ele mesmo que pergunta, Senhor, e nós que deixamos as nossas famílias e deixamos tudo pra seguir o Senhor, qual será o nosso fim, sabe? Porque é aquela, né, Jesus tá falando ali pra eles que a pessoa que não deixa, não renuncia, é impossível seguir a ele. E aí Pedro pergunta, né, Pedro fica com essa dúvida na cabeça e Jesus fala, de maneira alguma, as pessoas que deixaram tudo para me seguir vão ser, tipo, esquecidos ou deixar de lado. Na verdade, Jesus ainda fala, vocês, por terem feito isso, vocês vão ter um lugar de honra, vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, não foi em vão. Eles estão ali como... Eles estão em um lugar de honra porque renunciaram a vida no mundo para viver para Deus. Sim. Ou seja, eles entenderam que o lugar no céu vai ser muito melhor do que qualquer coisa que eles poderiam ter aqui na Terra. Valeu a pena ter renunciado ao que eu tava fazendo antes. Valeu a pena ter deixado esse tempo que eu passei, que eu poderia ter passado ali com a minha família, pra seguir o Senhor, porque Ele cuidava enquanto eu fazia a obra dele, sabe? Então é muito importante isso. Aí também tem o Lucas 5:27, que fala sobre o chamado de Levi. Que fala assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Gente, isso é muito louco, porque eu imagino Jesus chegando e falando, siga-me. A pessoa, tipo, larga tudo na hora e vai.
É um reconhecer de Jesus muito grande, eu E se a acho. gente for ver a história de Levi e Mateus, né? Uhum. A gente vê que ele era uma pessoa que tinha dinheiro, era bem sucedida. Por mais que a profissão dele, tipo assim, o pessoal que da tribo dele ali, visse de uma forma ruim, ele era bem de vida. E mesmo assim a gente vê que faltava algo dentro dele. Porque Sim. Jesus chegou pra ele e falou, siga-me. E ele abandonou tudo que ele tinha, segurança, cargo. Ele renunciou aquilo pra Bastou seguir. uma palavra de Jesus e ele foi. E abandonou tudo. Que nós venhamos a ter isso também, né? A ser assim. Isso. Uma palavra de Jesus. Se Jesus falar, para, a gente parar e ir com o Senhor, né? Deixe isso pra trás. Sim, A totalmente. gente deixa, porque nada que custe o nosso relacionamento com o Senhor vale a pena, né? É verdade. Nada. Nada, nada, nada. Então a gente fala assim, que a gente deve renunciar à vida carnal, Isso. de pecados e essas coisas. A gente falou também sobre tudo no mundo em geral. Não só nós mesmos, mas tudo. Mas tudo. Então, eu separei algumas coisas. Os pecados, e eu peguei um versículo um pouquinho diferente, que é o Efésios 5. Eu amo Efésios. Efésios 5:16, que fala assim: remindo o tempo por. Opa! Acho que eu errei, hein? 16. Tararatata, os pecados. Será que eu peguei o errado? Não, eu acho que eu peguei errado, eu anotei errado. Deixa eu ver se é 6:18. 6:18? Não. Não. Ai, gente, eu peguei o versículo errado, que lindo. Remindo o tempo porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando o coração do Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, aqui eu coloquei, eu não sei porque eu coloquei esse, na verdade, como o do pecado. Eu acho que eu peguei o versículo errado. Eu tenho quase certeza. Mas, ainda que aqui ainda é bom, porque ele falou aqui, não vos embriagueis com vinho, né? E querendo ou não, um dos pecados maiores é o alcoolismo. E é muito real ele, né? Então que a gente não venha a estar nesse pecado. Mas não era esse em específico que eu ia ler. Eu não lembro agora qual. Mas... aqui. É o 4:25, gente. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Use isso aqui com um amiguinho que nunca te perdoar, viu? Eu uso isso sempre. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e não entristeçais o Espírito Santo. Logo lá no 31 ele fala ainda assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então a gente tem que renunciar todo esse mau comportamento, né? Sim. De fala, de pensamento. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais, só fale a verdade. E renunciar à mentira é muito difícil. A mentira, pra mim, ela é um pecado tipo o álcool e as drogas. É que ela se torna um vício, né? Ela se torna um vício. Você chega a ter... Eu já vi casos de nem saber por que tá mentindo, mas mentir simplesmente porque é tão costume que mente. Mente em coisas pequenas. Ou em coisas grandes, em tudo, né? Então, o Senhor já vem aqui e falou, beleza, tá me seguindo? Então renuncia a isso. E é um vício, é difícil, né, você parar. Porém, você tem que colocar isso aos pés do Senhor e deixar pra trás. É renunciar a nossa... como que se fala? É o que o mundo fala que nós somos mesmo, né? Tipo, nosso instinto como ser humano é fazer isso já de cara. Alguém falou mal de você, você vai lá e se ira. É renunciar a isso, né? Sim. Porque quando a gente vai seguir com o Senhor, já não é mais sobre isso, né? Mais sobre você ter controle das suas ações, mas é deixar com que
Senhor tem o controle. Então, renunciar também é isso, né? Sim. Deixar que o Senhor tome o controle das suas atitudes. Totalmente. E isso já me leva a um outro lugar também, que é renunciar de querer estar sempre certo. Por mais que você esteja. Às vezes você tá certo de se irar. E eu tava até conversando com uma amiga nossa esses dias, e ela tava falando quanto ela ficou com raiva esses dias. E ela teve que se controlar ao máximo e pedir até perdão pelos pensamentos que ela teve, porque foram injustos com ela. Ela me contando, eu tive que pedir perdão pelos meus pensamentos, que a minha vontade foi de ir lá defender. Porque tinham sido totalmente injustos com ela, e ela ficou irada, na hora. Ela falou, meu, tão de brincadeira com a minha cara, né? Mas é isso, a renúncia dela, porque ela falou, se eu não fosse crente naquele momento, eu já teria xingado meio mundo. Sim. Mas ali naquele momento, o Senhor já veio, ela renunciou essa característica forte dela, que a gente pode chamar assim, e falou, Senhor, fala você por mim, né? Ou me cala aqui, me segura. Então ela abriu mão de estar certa naquele momento, porque ela tava. E a gente tem vários momentos que a gente tá assim. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Porque não vale a pena, né? Pra gente não acarretar uma outra discussão, pra gente não levar pra um outro nível, a gente tem que deixar... Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. A gente pode falar e tempo de calar. Tem tempo que a gente vai ter que discutir e vai ter tempo que a gente tem que calar a boca e deixar o cara sair como se ele tivesse certo. Porque não é sobre estar certo, né? Não, é sobre o Senhor, mostrar o Senhor dentro de você. E tem momentos que você fala que pode causar uma morte espiritual naquela pessoa. Alguma atitude, uma atitude sua que a pessoa vai olhar e vai falar pra você, isso é uma atitude de crente? De crente. Você tá sendo o que você fala que você é? E não é sobre, mas crente também não é trouxa, isso. Realmente, não somos. Mas, falaram uma frase pra mim, que eu já falei no podcast, que é, o que adianta a gente estar discutindo com mula? Quem briga, quem fala demais, é porque porque quer ser ouvido e não tem razão. E sabe que não tem razão, por isso que tem que falar muito. Quem sabe que tá certo, falou uma vez só. Pá! E outra, né? Se você tá irado, a chance de você falar... Irei, mas não pequeis, né? Então, quando você se ira, é melhor se calar do que esperar falar a raiva passar. Que senão você vai falar algo que vai machucar outra pessoa, né? Ou até você mesmo. Isso. A Bia já contou um testemunho, acho que no podcast retrasado. Tem algum aí. Que ela contou até de um momento que ela ficou mais exaltada e ela falou algo que na hora ela se arrependeu. Então de que adianta? A gente vai criar um arrependimento nosso. Então existe a hora de falar. Não quer dizer que a gente sempre vai ter que ficar calado. Não. Tem os momentos certos onde o Senhor usa do amor dele pra alcançar tal pessoa e mostrar pra pessoa que ela tá errada ou que ela tá certa. Mas vai ter momentos, né? Sim, o Jesus, né, nos ensina várias vezes que ele exortava pessoas assim o tempo inteiro. Então vai ter momentos que a gente vai ter que falar, vai ter momentos que a gente vai ter que ficar quieto. Mas tem que pedir o conselho do Espírito, renunciar esse teu poder de querer estar... Eu quero, eu sou, eu tô certo. Renunciar isso e deixar com que Deus fale, né? Deixar com que Deus te guie pra que no momento certo você fale e você seja ouvido, né? Porque o importante, às vezes a gente quer falar a palavra, quer falar, e a gente não tá agindo. E as pessoas, tem até uma frase, que eu não sei onde tá agora, porque eu usei esses dias, mas a frase era assim, uma pessoa... A frase é minha, inclusive. Que legal. É porque eu li no meu caderninho há muito tempo atrás, só que eu acho que não tá aqui. Mas que a pessoa fala assim... aqui, as pessoas se esquecem do que ouvem, mas se lembram por muito tempo do que vem. Acho que é minha, não sei. Mas tá no meu caderninho. Mas é isso, né? As pessoas, elas esquecem do que a gente fala. Quer um exemplo fácil? Você lembra como fazer aquele cálculo do triângulo lá? Pra saber se o triângulo é adjacente. Não lembro, não. Por quê? Porque você ouviu o seu professor explicar. Provavelmente você fez o exercício, mas hoje em dia você não pratica ele. Não. Então, se você não vê nem alguém praticando, você nem consegue, entendeu? Acreditar que aquilo ali é útil. A mesma coisa é a palavra. Se você só fala a palavra, fala, a pessoa escuta, às vezes ela até acha bonita. Só que ela não vê nem você usando,
Aí o que ela fala? Pra quê? Não é útil? É, porque antes de falarmos, nós temos que ser, né? Exatamente. A nossa atitude fala, às vezes, muito mais do que as palavras que vamos falar, né? Exatamente. Por isso que a frase é isso, que as pessoas esquecem do que ouvem, mas elas se lembram por muito mais tempo daquilo que elas veem. Sim. Porque uma hora, se a tua atitude foi de amor com aquela pessoa, se a tua atitude foi de não se irar com uma pessoa quando ela fez besteira, lá na frente, seja daqui a 1 ano, daqui a 2 semanas ou daqui a 1 dia, ela vai passar por uma situação onde ela vai lembrar que você teve uma atitude diferente da do mundo. Porque, e o Senhor fala muito isso, né, na Bíblia. Ele fala assim, tem um versículo que ele fala, se você não perdoa, se você só ama seus amigos, que diferença você tem do mundo? O mundo faz isso também. Já faz isso. Entendeu? Então, a gente foi chamado pra ser diferente, né? A gente foi chamado pra fazer a diferença, né? E a renúncia nada mais é que isso, né? O Senhor, ele manda a gente renunciar a essa maneira normal de viver do mundo pra viver aquilo que o Senhor sabe que é o certo, né? É muito doido, né? Porque nós fomos colocados nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós fomos colocados aqui como uma missão. E o Senhor, o tempo todo, ele nos criou a imagem e semelhança dele. E o tempo todo ele volta pra isso, tá? Você tá aqui, mas você não é isso aqui. Você tem que ser como eu fui. Então Jesus vem como um espelho e se esvazia completamente da gente para que Jesus venha como um modelo e adentre, sabe? É muito doido, muito bonito isso, porque é você se deixar pra trás tudo que falam que você é, pra deixar com que a pessoa mais importante do mundo diga quem você é, Exatamente. Né? E às vezes até deixar mesmo aquilo que você fala de você mesmo, que você acha que normalmente, porque a gente tem querendo ou não, pelas coisas que passamos, pelas coisas que ouvimos desde pequeno, a gente acredita que a gente é uma coisa. E aí o Senhor vem e fala, não, totalmente diferente, depois muda. E isso é lindo, porque às vezes você não gosta daquilo que você é definido por, ou até mesmo você gosta, mas isso te faz crescer uma soberba, o seu ego, e você acaba vivendo uma vida meio estranha, porque sempre tá faltando alguma coisa, mas pra você tu tá ali, ó, alto padrão. E aí o Senhor vem e fala, você é isso aqui, ó. E muda tudo a tua história, né? Muda tudo aquilo que você é. Então a renúncia, ela traz isso pra você. E aí, além disso tudo, eu lembrei agora de um versículo que eu li hoje, em João 17, que é a oração que o Senhor faz pelos discípulos antes de morrer. Antes de ir pro Getsemane, né? Enfim. E o Senhor, ele fala, eu entendi aqui agora, que o Senhor tá falando assim, renuncia até mesmo a tua vontade de agradar o mundo. Porque ele fala assim, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então quando você falou isso, eu entendi isso daqui que eu li hoje. Que quando a gente renuncia a esse viver igual ao mundo, né? Tipo, de se irar igual, ou de odiar, não dar a outra face. Quando a gente vive igual ao mundo, todo mundo tá ali contigo. Tá felizão, todo mundo te ama, por quê? Porque você é parte do mundo. Mas a partir do momento que o mundo começa a te odiar, pode saber que tá no caminho certo. Tá certo, porque você renunciou tudo aquilo que o mundo prega. Então as pessoas te acham doido. As pessoas falam, sai daí, mó bobão, posso enganar, posso fazer isso. E não é bem assim. Que a justiça do Senhor quando vier, amém, né? E aí a gente não veio pra agradar o mundo. Mas né? a gente não é do mundo, né? A gente não veio pra agradar pessoas assim nesse mundo. O que Jesus foi? O que Jesus trouxe? Jesus trouxe a verdade, mas a verdade trouxe incômodo. Sim. Né? A verdade trouxe ali um problema para aquelas pessoas. E Jesus não nos chama pra ser, tipo assim, uma concordância com o mundo. A gente tem que ser que nem Jesus foi, apontar os defeitos do mundo. É verdade. Né? E o Samuel até falou esses dias, né? O nosso amigo Samuel, ele escuta a gente. Beijo, Samuel. Muito obrigada. Mas o Samuel falou sobre isso. Ele falou que Deus nos chama pra ser espada, né? Ele era, que Jesus fala, né? Eu vim como espada de 2 gumes, não é isso?
Acho que é isso. E aí ele citou isso e ele falou, então que o Senhor ele veio para incomodar, ele veio para trazer justiça, até guerras mesmo, né? Porque ele veio expor que tá errado. E o Senhor nos chama para fazer a mesma coisa. O ID é sobre isso. Então a gente veio para expor a verdade, para falar aquilo que tá errado no mundo. E aí a gente volta pro que a gente tava falando quase agora. Vai ter momentos que a gente vai ter que falar e que vai ter que expor o erro do outro. Mas há momentos, é tudo muito guiado pelo Espírito. A gente não pode simplesmente chegar e tá errado, você tá errado. Sem nem ter embasamento bíblico, sem nem ter, sabe? Porque isso mata você e as pessoas. Sim. E quando eu digo mata espiritualmente, né? Você não pode chegar numa pessoa que já tá ferida e ferir ela mais. Você tem que mostrar o amor de Jesus. Isso é totalmente anti o que Jesus fala. Entendeu? Né? O Senhor, ele não apontava. Se a gente vai ver Jesus, ele não chegava nos outros e falava assim: ah, você é podre. Não, você vai pro inferno. Caraca, não, ele fala assim: eu vim pra te salvar. Você quer? Amém, vamos. Se não quiser, aí é tua escolha. Quer? Vai e não peques mais. Se não quiser... Entendeu? Ele deu a oportunidade. Mas né? ele era a última pessoa a chegar e falar: ah, você vai pro inferno. Ele nunca fala. Eu não vejo uma vez na Bíblia assim que ele fala. Ele fala que as pessoas vão ter menos prioridade no juízo final, né? Galera de Israel lá sofre um pouquinho, porque ele fala das cidades que Sodoma e Gomorra, essas coisas. Ele dá uma coisa assim, tipo assim: ah, você vai seguir esse caminho. Quando não seguir, você vai pra outro lugar, e nesse lugar virá choro e ranger de dentes. Então ele dá Mas é tudo muito explicado, é tudo na hora certa, né? Porque antes disso ele tem pregado a verdade, o amor. E depois que ele fala, porque as pessoas não querem. E normalmente ele não tá apontando pra uma pessoa em específica e nem pra uma tribo em específica. Ele tá falando das atitudes no momento, né? Que é através de parábolas e muitas coisas assim, né? Isso vem até hoje, né? Então é isso, mas enfim, a renúncia. Então renunciamos os pecados, renunciamos a nós mesmos, renunciamos o que mais? A estar sempre certo. Sim. E aí eu coloquei a lei. Só que a lei em específico também, não dá pra gente falar assim: ah, é a lei, então quer dizer que eu não vou respeitar minhas autoridades. Não é isso. A gente tem que entender. Mas Paulo, ele fala assim: gente, eu marquei tudo errado? Será que eu marquei meio... Nossa, porque eu não sei se eu peguei nessa Bíblia. Então eu tô estranhando, porque ali tá tudo errado. 5:16 não era. Eu acho que eu olhei errado a minha Bíblia na hora que eu tava fazendo. Eu estava meio chapada das ideias. Não, gente, não é possível que eu tô vendo aqui. Isso é muito doidinho. É que Paulo tem um momento que Paulo vai falando sobre as leis do mundo, né? Que não tem como a gente servir a Cristo e a lei. Porque Jesus, ele veio... Gálatas 5 do 1 ao 12. Nada a ver com Efésios, tá escrito Efésios. Eu amo tanto Efésios que eu coloco Efésios em tudo. Mas Gálatas 5 do 1 ao 12, Jesus fala sobre a lei. E o título aqui na minha Bíblia é ou a lei ou Cristo. E ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetas de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificai-vos na lei, na graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós
no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então o que Paulo fala aqui é que não é pra ser rebelde, não é pra sair metendo louco contra o governo porque você é crente. Mas ele fala que larga a religiosidade, né? Larga a lei que prende você de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque quando a gente entra numa religiosidade, baseando que a nossa salvação vem da gente merecer pelas nossas ações, a gente tá desmerecendo tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. Porque ali o pessoal, eles davam mais importância A lei. às leis do que o Senhor. Jesus Cristo estava com eles, né? A própria lei ali, o Senhor já andava com eles e eles ligavam mais para as coisas que tinham sido ditas antes. Só que tudo se fez novo a partir do Novo Testamento, né? E eles não entendiam isso. E Jesus, ele não veio para desfazer as leis. Não. Pode ver que ele dá o ele imposto, ele cumpre com todas. Ele cumpria as leis, né? Mas ele nos fala assim que nós não devemos só olhar para isso e não deixar que Deus trabalhe, né? Porque ali, se fosse para Jesus seguir completamente ali a lei, ele não ia curar num sábado. E o que ele mais fala, gente, ele fala tanto no Novo Testamento ali em João e em Lucas, Jesus curou no sábado, Jesus curou no sábado. Então, é mais importante o quê? Seguir isso aqui que foi descrito antes? Ou é mais importante essa vida que tá precisando de mim agora? Eu vou me importar mais com isso? Ou ou essa vida? Então, é renunciar àquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. Exatamente. Né? E é aquilo, ele fala isso também, da gente renunciar à lei, porque vai chegar um momento onde nós não vamos poder buscar ao Senhor, como chegou esse momento para Daniel. Daniel não podia, ele teve que renunciar à obediência ao rei dado momento lá, para poder continuar com o Senhor. Ele renunciou até a vida dele, porque ele sabia que se pegassem, iam jogar ele na cova dos leões. E pegaram, e ele foi jogado. E ele continuou orando. E a renúncia dele e a oração dele trouxe a ele a vitória no final, que foi Deus permaneceu com ele ali, né? E ele acha graça aos olhos do rei. Então, o rei gosta de Daniel e acaba orando também pelo Daniel. Ou seja, até a gente dá um impacto até no mundo, né? Sim. A nossa renúncia vai impactar as pessoas ao nosso redor. Isso vai trazer uma consequência, seja ela boa ou ruim. Sim. Nem sempre a renúncia vai ser uma coisa fácil ou boa até, né? Porque a gente renunciar nos dividir entre dois deuses, né? O dinheiro, renunciar ao dinheiro para estar com o Senhor. Isso é difícil, né? Que o mundo, mais uma vez, aponta, tipo, você precisa disso para sobreviver, você precisa de uma casa, você precisa... E o Senhor aqui se mostra totalmente suficiente, né? Sim. E ele sustenta, né? Porque é aquilo que ele fala. Me diz, tipo, pessoas que fazem missões, que vão viajar para o mundo e Jesus chama essas pessoas para um desconhecido, né? Chama assim, você vai vir, só que eu não te garanto uma casa para você dormir, eu não te garanto comida que você goste. Não te garanto banho todos os dias, supondo, né? A gente não sabe pra onde essas pessoas vão. Mas tem lugares que é assim. E Jesus te chama pra esse lugar de renúncia. Você tá renunciando ao seu conforto. Mas é pra algo melhor, porque a gente entende que não é sobre ter uma vida na terra, é uma vida no reino. Exatamente. Então a gente não tá construindo uma vida aqui, né? A gente tá construindo uma vida nos céus. Então, quando a gente olha pra renúncia e olha o que ela nos traz, uma vida de eternidade, vale a pena, né? Vale a pena. É aquilo, né? A gente renuncia por amar a Deus. Por amar a Deus, a gente renuncia porque a gente entende que Ele é o maior e Ele é o melhor para as nossas vidas. Mas é processo, é conhecer, a gente volta muito para isso, né? Que a maioria das coisas que nos fazem estar no lugar de permanência com o Senhor, de renunciar àquilo que nos traz um prazer ou que nos traz uma felicidade instantânea, é
uma consequência do amar a Deus, do entender quem Deus é, de ter experiências com o Senhor. A gente precisa disso. Sim. Toda hora. Não é porque eu tive uma experiência com o Senhor que pra sempre Não. o meu coração vai estar no lugar de renúncia. Não. A gente tem que buscar ter experiências com o Senhor sempre, constantemente. Né? Ai, o culto foi uma bênção porque o Espírito Santo caiu e... Mas gente, não é só isso. Não é só um culto. Sabe? É o uma vida, né? E de você estar no seu quarto sozinho e ouvir a voz de Deus, de você estar vendo um filme e ver que o Senhor tá falando com você através daquele filme. É que a gente banaliza também isso, né? Isso, exatamente. A gente acha comum só ter a presença e eu só sentir o Senhor no culto. Uhum. E quando volta pra casa viver a mesma vida. Não. E não é assim, né? É uma vida inteiramente pra Cristo. É isso que Ele nos chama, né? É isso. E eu volto a dizer, não adianta a gente estar indo na igreja todo domingo e quinta e que no nosso caso é domingo e quinta. Segunda. E segunda. Mas, e aí a gente, domingo saiu, pôs o pé pra fora, a gente não renunciou ainda ao nosso vício, não renunciou ainda os momentos de prazeres terrenos. E eu não tô dizendo que a gente nunca vai ter um prazer terreno, não é isso. Deus, ele dá a oportunidade de maneira correta, né? Sim. Mas ele dá, porque ele quer que nós sejamos felizes também, né? Mas é de você escolher uma vida com ele e entender que ele vai trazer uma coisa melhor pra você. Não é sair fazendo tudo que o mundo fala que vai te dar prazer, ou que vai te dar uma felicidade e depois ir no culto domingo e quinta chorar e pedir perdão e continuar fazendo. Muitas vezes a gente vai ter que renunciar a coisas pequenas assim do nosso dia a dia, mas que nos afasta um pouco do Senhor, né? Um exemplo meu que eu vi que eu tava deixando isso tomar um lugar do Senhor foi quando eu tava assistindo série, muito, gente, é real, sabe? Parece besta, mas não é. A gente trabalha assim, volta cansado, mas a gente quer fazer descansar a mente, parar e deixar que todas as coisas do mundo tomem espaço do Senhor, né? Então eu vi que, tipo assim, tava sendo um escape pra mim. Ir pro trabalho assistindo, voltar a assistir. Quando eu acordava, eu assistia a série. Então eu não reservava aquele tempo pro Senhor. Então eu tive que renunciar a isso. Eu não tô assistindo mais série como antes. Isso não significa que eu não assista, mas que... Começou a tirar um tempo que você dedicava àquilo, né? Sim. E outra, né? As coisas são boas, mas tem que ser boas e medidas, né? Assistir, dependendo do que você tá assistindo também, né? Se liga no jogo, parceiro. É bom, mas você também tem que ter uma medida. Sim. Tem tempo pra tudo, que nem a gente falou, né? Então, quando eu percebi que aquilo tava tirando um foco do Senhor na minha vida, que eu não tava tendo um tempo, um relacionamento assim com Ele, eu falei, não, deixa eu tirar um pouco disso aqui e focar mais tempo no Senhor, né? Vai ter que renunciar, sair com os amigos muitas vezes. Sim. É uma vida, né, gente, com o Senhor. Porque a gente volta a esse lugar de quem tem mais importância na sua vida, sabe? Onde tá o seu coração, né? Isso. E jamais, isso acontece, que nem a gente... Eu tô me expondo, abrindo aqui pra vocês uma situação que eu tava vivendo e... Tá, mas o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou continuar? Ou eu vou parar e voltar um tempo com o Senhor, sabe? Ele é mais importante das nossas vidas. E não é vergonha nenhuma a gente falar isso. Ele tem primazia, né, na nossa vida. Ele tem o primeiro lugar. Ele é o dono do meu coração. E a partir do momento que eu fiz essa escolha, eu tenho que entender. O que tirar a minha atenção dele, eu tenho que tirar da minha vida. Do mesmo jeito que você largou a série, eu tive que... E você falou até agora, eu lembrei. No começo da minha caminhada, assim que eu voltei, eu tive que parar de ver alguns amigos. E eu tenho um em específico, que se ele um dia ouvir esse podcast, peço até perdão, que talvez possa ter se sentido abandonado. Eu já falei com ele sobre isso. Mas ele sempre fala, pô, você parou de andar comigo. E eu falei pra ele, no comecinho, quando eu ainda tava fazendo isso, eu falei, nego, eu precisava de um tempo pra eu me encontrar em Cristo e pra eu dar prioridade para o Senhor, pra que Ele pudesse me moldar
e eu voltar a ser aquilo que ele quer que eu seja. E foi muito triste nesse momento, porque eu realmente me afastei da maioria dos meus amigos. Fiz outros, mas não é porque eu fiz outros que eu deveria abandonar os antigos. E por mais que eu não quisesse ter esse tempo fora, o Senhor estava me mostrando que eu precisava para eu saber quem eu era. Para que quando eu estivesse com eles, eu não me tornasse outra pessoa. Sim. Mas eu continuasse a ser aquilo que Jesus queria que eu fosse. E não é dizendo que os meus amigos eram má influência ou que eles eram pessoas ruins. Não, eles são ótimos, são pessoas até que dá pra contar em qualquer momento. Mas eu não tava firme no lugar que eu tinha que estar. E porque, às vezes, o lugar de renúncia, como eu disse, é renunciar, querer agradar a todo mundo. Sim. Porque a gente querendo agradar a todo mundo, a gente vira aquilo que a pessoa espera da gente. Coisas que nem você acredita, né? Você acaba tudo pra fazer parte. E aí, quando você tem essa certeza de quem você é, não importa o lugar que você vá, você vai continuar sendo aquela pessoa. E a sua verdade vai ser dentro de você, né? Você vai conseguir mostrar uma luz diferente para as outras pessoas. Muito importante isso. Então, a renúncia ela é importante até nisso, né? E foi um tempo, foi um processo. Hoje eu já saio um pouquinho mais. Eles pararam de me chamar um pouquinho pros rolê, porque sabe que tem rolê que eu não vou participar. Mas a gente deu uma afastada assim, mas hoje eu vejo muito o propósito de Deus nisso até, né? Sim. Mas é difícil, é um processo. Você teve que se firmar em Cristo primeiro, se firmar no seu verdadeiro eu, né? Sim. Se encontrar com Cristo para poder depois ir para esses lugares sem perder a sua essência, né? Sem querer viver pro outro, né? Isso é muito importante. Você tem que largar essa vontade de agradar ao mundo para fazer parte, né? O Senhor nos chama para isso. Renunciar isso também é deixar de ir para certos lugares, deixar de ter determinadas conversas, de assistir, ouvir determinadas coisas, porque aquilo já não faz mais parte de quem você é, né? Então você entende isso. E é difícil, ele é difícil, porque você vai começando a ver certas coisas que começam a te incomodar. E você assistia super feliz, sabe? Eu tenho uma série, é um desenho, na real, que eu tive que parar de assistir, eu achava mó legal. É aquele Desencanto, eu acho. Sim, sei, que é tipo meio estilo Simpsons. Só que ele é é meio estranho, é muito estranho o desenho. Hoje eu assisto, fico vendo, eu falo, Jesus, que estranho, que série estranha. Mas hoje em dia Incomoda. Né? Músicas, cara, não tem como, assim, sabe? Total. A gente acha que não, mas são pequenas coisas que nos levam para uns caminhos. E música principalmente. Várias vezes eu me peguei, quando a minha playlist começa a ter muita música secular, né? Que falam muita besteira, às vezes, porque eu gosto muito de reggaeton. A minha vibe mexicana vem, né? E os reggaetons é praticamente o funk mexicano, né? Só que com a batida melhor. Nada contra tudo contra... Tudo contra o funk. Novamente isso. Os funkeiros nos odiando. Os funkeiros vão dar dislike. Mas o reggaeton pra mim, nossa, eu amo reggaeton. Porém, a letra deles fala palavrão às vezes, então tem que estar filtrando quanto de reggaeton eu posso ouvir, quais ouvir, né? Porque se eu ouvir muito, quando eu vejo, eu já tô pensando, deixando passar pensamentos estranhos, tipo, começando a concordar com coisas que eu não posso, que vão contra a palavra. Por quê? Porque eu tô me alimentando do errado, né? Sim. Então, não dizendo que a gente não possa ouvir música secular, a gente escuta, a gente não vive numa caixa. Mas depende da música. Mas a gente tem que saber, a gente renuncia a isso também. Sim. Tinha uma música que eu amava, que, nossa, meu Deus, fez parte do meu intercâmbio, que era Te Botê. É o nome da música do Ozuna. Amo esse cantor. Parei, não posso escutar mais, porque se eu escuto... É totalmente vibe de lá. Mas ela era muito sucesso na época que eu fui, então em toda festa que eu ia eu tocava. Então me remete muito até isso, né? A essa época da minha vida. Né?
Então, às vezes você nem sente saudade, mas a música te remete, te traz um sentimento de... Como é o nome? Traz uma lembrança. De nostalgia, sabe? E aí aquele sentimento de nostalgia você fala, ah, quero voltar. E na real você não quer. Tanto que já várias vezes eu me peguei falando pro Senhor, não, Senhor, eu quero não, Deus me livre. Não que eu não gostei do meu intercâmbio, mas eu não quero voltar a viver aquela vida que eu vivia, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? Sim. Tipo, o tempo todo tá renunciando até coisas que remetem ao que a gente era antes. Porque a gente não é mais isso, né? Exatamente. A gente é agora que o Senhor diz que a gente é que nós somos. Então, eu acho que o que a gente deve renunciar é isso. Meu Deus, são muita coisa. 50 minutos só disso. Nossa, 50... É verdade. Mas aí eu venho com outra pergunta, que é por que Deus nos pede para renunciar? Porque Ele quer habitar dentro de você. E se Ele chegar dentro de você, dentro de nós, e encontrar nós cheios de nós mesmos, de ego, de sujeira, como que Deus vai habitar? Não tem como. Então aí você tem que deixar ele limpar. Aí a gente vem e se esvazia de tudo isso aqui pra ele poder adentrar, porque ele quer adentrar. E isso ele fala o tempo todo, que ele quer habitar em nós. Sim. Pra isso que o Espírito Santo veio, pra habitar. Mas o Espírito Santo não habita onde tem muita sujeira. O Espírito Santo não habita onde o seu ego fala mais alto, onde o nosso ego fala mais alto, né? Então é isso, eu acho que é isso. Dá pra ver... Tem um exemplo de quem renunciou, tipo, tudo. Tanto os pecados, quanto a vida mesmo, quanto o conforto. Que eu acho lindo, que é Paulo, né? Paulo, ele tá ali preso. E aí ele vai mostrando... Ele vai falando pra Timóteo, se eu não me engano, como tá a vida na cadeia, né? Porque ele tá na cadeia. É do Timóteo, 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Eu vou dar uma lida aqui. Eu acho que esse tá certo. Ai, vamos lá. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite-os a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu Deus, minha Bíblia tem umas palavras difíceis. Mas Paulo tá falando aqui que aquele que renuncia, ele sofre com Cristo, né? Porque a renúncia ela é um sofrimento pra gente humano, a gente carnal, né? O espírito tá lá felizão. Mas a carne grita, né? Porque ele não quer renunciar, ele não quer deixar aquele momento. Tipo a Bia falou, a gente trabalha o dia inteiro, o que a gente mais quer fazer, chegar em casa, esquecer de tudo e ligar o Friends. É bem isso, gente. Inclusive Friends, que eu deixei de assistir um pouco. A gente teve uma época que a gente deu uma parada. Eu sou muito viciada em Friends desde os meus 12 anos. Que é um escape, né? Uma coisa, tipo, leve pra assistir. Sim. E era o que me fazia rir, às vezes. O Friends foi por muitos anos o meu escape real. Tipo, eu tava triste, eu assistia Friends. Eu queria rir, eu assistia Friends. Eu tava chorando, eu queria assistir Friends. Porque me dava aquela paz. Hoje, o Senhor me dá essa paz. Então, eu não preciso e eu nem posso colocar Friends nesse lugar de consolador. Não. Nem tem Friends, que ser nem nada. Friends tem que ser pra mim uma série que eu gosto. Que a gente usa isso porque é algo que a gente gosta de assistir. De mas verdade. pode se encaixar com você em outras coisas. Que tá bem. Eu gosto, é muito mesmo. Se eu pegar minha caneta do Friends, tem o franguinho da Mônica aqui e a porta. Ou seja, é muito mesmo. Eu gosto muito, muito. Então, No episódio passado, ela tá com a blusa do Friends. Exatamente, eu tava com a blusa do Friends. E eu tenho a canecona. Muito grande. Mandem coisas do Eu amo. Mas é isso, o Friends ele não pode tomar o lugar do Senhor. E muitas vezes a gente tinha que tirar. Então, quando a gente teve que parar de assistir, a gente teve que aprender a viver sem aquilo pra dar aquele lugar pra Deus. Gente, parece ser besta assim, que uma série toma, mas é muito real como real, toma. sabe? Quando aí alguém te pergunta, como você se livra da depressão? Eu escondo ela assistindo Friends e rindo. Sabe? Não é sobre isso, é sobre entregar aquilo na mão do Senhor e Ele cuidar e sarar de verdade, né? Então é isso que Paulo fala, que nós como um soldado em serviço, nós não nos envolvemos com as coisas desse mundo
porque o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos pegou para ele, né? Aquele que nos contratou como soldado. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E olha o que fala aqui, no mesmo capítulo, no versículo 11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. É muito louco isso, né? Porque a gente tem ali uma renúncia, uma morte, que a renúncia também vejo como uma morte, né? Sim. Mas uma morte pra si, mas pra que tenha vida, né? Se morremos pra ele, temos vida, né? É verdade. E é isso, né? E é aquilo que a gente falou, isso daqui remete muito. Se a gente nega ele, ele nos negará, né? É isso que fala. E a gente, quando não renuncia a nossa vida mundana, a gente tá renunciando a Deus, a gente tá negando ao Senhor. Sim. Que a gente tá negando ao Senhor o lugar de primazia dele. Nossa, estamos negando ao Senhor o controle das nossas vidas. E não é sobre isso, né? A gente tá falando, e a gente fala desde o primeiro episódio, que a nossa vida, ela tem que começar a ser pro Senhor. E por que a gente pega tanto nessa tecla? Porque pra quem tá começando agora na vida com Cristo, tem que saber que agora acabou a vontade própria. Renunciou à vontade própria e tô vivendo pro Senhor. Sim. E pra quem já tá há muito tempo, pra que se lembre, acabou a sua vontade própria. Nós não somos chamados para ser filhos mimados, que tem tudo que quer na hora que quer. E ser rei, né? Nós não fomos chamados assim para ser rei de nós mesmos. Sabe? Não. Nós não temos esse lugar. E é muito louco que a gente queira permanecer aqui, mas é porque a gente entende que é nesse lugar, renunciando às nossas vontades, que Deus nos dá vontades melhores, saudáveis, e que vai nos levar para lugares altos, né? Então, a renúncia é um passo muito importante, que muitas vezes a gente vai vivendo tanto na rotina que a gente começa a deixar de lado, e quando você vê, você está fazendo a sua vontade. Né? É algo essencial. E nisso aí entramos numa pergunta que a renúncia é para todos? Olha, eu vou falar o que eu tinha escrito aqui, porque é isso. Eu achei que foi isso. Não. Ela é só para aqueles que querem viver com Cristo. Exato. E lá é aquilo, né? Mateus 24 falou: aqueles que querem me seguir, renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. É isso, né? Você não é obrigado a renunciar Não. quem você é. Isso não é imposto a você. Mas se você quiser seguir a Cristo, se você quiser ter essa vida que é maravilhosa, sabe? Que é uma vida que eu te garanto que não vai ter arrependimento nenhum, você não vai se arrepender de ter decidido isso pra sua vida. Se você quer essa vida, se você quer esse evangelho, sim. Aí Aí você é obrigado a renunciar, porque é um mandamento do Senhor. Sim. E é parte, porque a gente sempre vai ter desejo da carne, a gente sempre vai ter desejo de cumprir algo que não é de Deus, né? Porque é a nossa essência humana. Infelizmente, nascemos carne, né? E é constante, né? Quantas vezes tem que renunciar? Eu né? Eu tenho que renunciar a algo hoje, ou amanhã. E é assim, sabe? Uma simplicidade. Quando você tem que acordar cedo e você não quer, você já acorda reclamando. Você tem que renunciar a essa tua carne de reclamação, de murmuração. A gente pode falar, poxa, Senhor, obrigada. E a gente vai lá e a gente reclama. Não, peraí. Senhor, eu renuncio a essa parte de mim que quer reclamar e digo, eis-me aqui, Senhor, obrigada por mais um dia, sabe? É isso. É isso. A renúncia, ela é importante. Ela é uma parte da vida com o Senhor. Não tem como a gente deixar isso de lado, jamais. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante, porque tem horas que a gente esquece, como a gente falou aqui. Quando o evangelho cai na rotina, a gente deixa bases irem, princípios, né? Coisas que são essenciais, a gente acaba deixando banal, né? Sim.
E é muito real. Essas coisas que a gente tem falado ultimamente, tem falado muito com a gente, porque por mais que a gente seja novo convertido, a gente já entrou numa constância de vou pra igreja domingo, segunda, quinta, leio a Bíblia todos os dias, oro. E aí a gente vai fazendo isso todos os dias e vai perdendo aquele temor naquela ação que a gente vai fazendo, né? E não pode. É perigoso isso. Sim. Então, somos todos sujeitos a isso, né? E é por isso que a gente tem que estar sempre lembrando e lembrando e lembrando. Lembrando sempre, até que o Senhor volte e nós possamos ser totalmente espírito. Por isso que o Senhor deixou a Bíblia inteira para nós, né? Deixou o Espírito Santo aqui conosco para sermos lembrados disso, né? Sempre. E a gente não pode esquecer, gente. É base, é princípio, sabe? Sim. E não tem como, que nem a gente já falou aqui, seguir uma vida com Cristo se você não renunciar. É verdade. Porque o Rei só tem um. Sim. Soberano sobre as nossas vidas só tem um. Tem como ser o Senhor, Rei, e eu, Rainha da minha vida. Não, aí o Espírito Santo não habita, né? Aí Exatamente. Não tem como o Senhor trabalhar, porque eu não deixo. Porque eu não dou essa liberdade pra ele, né? Eu fico tentando discutir quem vai fazer o quê. Renunciar dá liberdade pro Senhor, né? Sim. Então é constante, a gente precisa disso todos os dias. Todos os dias. Renúncia é obediência, renúncia é dar liberdade ao Senhor, é depender, confiar. Sim. Renúncia é não agradar ao mundo mesmo. Não agradar as suas vontades. Se deixar, gente. Vamos aprender a se deixar. E a gente tá falando isso aqui pra nós mesmos. E pra quem tá ouvindo. Vamos aprender a parar de ser filho mimado. E querer ser filho obediente, filho que quer o Senhor de verdade, filho que busca ao Senhor em primeiro lugar e que as outras coisas não importam mais. Paulo fala, nada mais me importa, né? Nada mais é mais importante que o Senhor. Sim. Porque eu entendi o que é uma importância, né? E exatamente. O que tem um maior valor na minha vida. E é isso. Então, se seguir a Cristo requer algumas renúncias, amém? Sabe? Então, que Ele nos ajude a renunciar, né? Porque a gente precisa da ajuda dele até pra isso. E a gente sabe que vai ter que ter renúncia. Sim. Então, que Ele esteja conosco. Se seguir a Cristo requer isso, então que a gente deixe essas coisas pra trás, né? Porque nada aqui nesse mundo tem mais importância do que a glória que é divina. Aleluia. É isso, gente. Então, a gente vai orar, né? Vamos orar, pedindo para que o Senhor venha trazer essa realidade para dentro de nós, grave isso no nosso coração sempre, nos lembre, né? Então, se você tem essa dificuldade de renunciar, ou se você acha que não precisa renunciar a alguma coisa, porque sempre tem. Então, presta atenção um pouquinho, pede para que Deus te revele aquilo que tá tirando o Senhor do foco do seu coração. Sim. E é isso, entrega sua vida ao Senhor. Leve isso mais a sério, porque nós temos que estar preparados para o Senhor. E a renúncia, ela é a santificação da noiva. Sim. Então a gente precisa disso, né? Precisa estar sempre atento a isso. Então eu vou orar, né? E é isso, orem aí em concordância, faça a sua oração também. E vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais um tempinho aqui com a gente, conversando, Pai, nos ensinando as tuas verdades, Senhor. Pai, que queremos colocar aqui, Pai, diante de Ti, as nossas vidas, Senhor, nosso coração, Pai, nossa mente, as nossas falas, Jesus. Pai, que tudo em nossas vidas sejam dados a Ti, Senhor, que sejam para glorificar o Teu nome, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a deixar para trás toda a vida de pecado, Senhor, todo vício, Senhor. Tudo aquilo que nos prende de estar contigo, Senhor. Livra-nos de todo esse mal, livra-nos das tentações que o mundo coloca em nossos caminhos, para que nós venhamos a estar no mundo e não em Ti, Jesus. Ensina-nos a viver mais para Ti, a estar dentro da Tua palavra, Senhor. Transforma a nossa mente, renova a nossa mente também, Jesus, para que nós venhamos a viver de acordo com a Tua palavra, renunciando tudo aquilo que é errado, Senhor. Toda a impureza, todo o pecado sexual, Senhor, toda a bebedeira, tudo que vem a nos tirar do foco das Tuas vidas, Jesus. Do foco de estar em Ti, Pai.
Tira-nos também, Senhor, do pecado de escolher o dinheiro, de escolher a fama antes de você, Jesus. Que tudo, que a gente venha largar, literalmente tudo, estar de coração aberto para largar tudo nesse mundo para estar com o Senhor, Jesus. Ensina-nos, Pai, coloca essa palavra no nosso coração, Pai. Traz a nós a realidade das renúncias mundanas, Jesus. Que nós venhamos a escolher sempre o Senhor, Pai. Que o Senhor sempre seja o primeiro, Pai. Que nós não venhamos a te negar com palavras, Senhor. Muito menos com ações, Pai. Mas que nós venhamos a te amar cada vez mais e mais, para que a renúncia seja algo fácil de fazer, porque entendemos que o Senhor é melhor para nossas vidas do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, Jesus. Te coloco a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor, incluindo nós duas também, Jesus. Que isso venha ser uma verdade no nosso coração, que isso venha ser uma verdade no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E foi isso. No episódio de hoje. Esperamos que você tenha sido abençoado, edificado. Em nome de Jesus. Que vocês reconheçam aquilo que o Senhor tá pedindo para que você deixe para trás, para que você renuncie. E que o Senhor tenha falado com você, né? E esperamos que isso gere um fruto, né? Amém. Tanto em nós quanto em vocês que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Então, ajuda a gente aí a alcançar mais pessoas curtindo, Deixa o like. compartilhando com aquela pessoa que você acha que deve ouvir. Isso. Compartilhando no grupo da igreja, que eu sei que tem, da família, até que as pessoas possam ouvir e estarem mais próximas do Senhor. E é claro, a gente sempre pede, comenta aqui embaixo, fala um pouquinho da experiência com o Senhor, o que o Senhor já pediu pra você renunciar, se for algo que você pode compartilhar. O que é renúncia pra você, né? Sim. Como que foi esse processo? Como foi que o Senhor falou? Eu amo saber com as pessoas, como foi que o Senhor falou com a pessoa. Então, se você quiser, se não for algo muito íntimo, coloca aqui no comentário pra gente ler também e a gente vai respondendo aí. Isso edifica outras pessoas também, Sim, né? Totalmente. Então, esperamos pelo seu comentário. Curte, compartilha, gente. E até o próximo Pode Café.